E aí, Game Designer, tudo certo? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Estou hoje aqui com uma sessão nova de Game Design para a gente entender um pouco de jogos e que aprendizados que a gente pode obtê-los com eles, né? Então aqui estou com o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles, o jogo da Tartaruga Ninja, né? Da vingança do destruidor aí, para trazer um aprendizado de Game Design. Redes sociais do Fábrica estão abaixo para você acompanhar e saber as novidades. Vamos nessa, participa do clube de membros e vamos embora, gente, para aprender mais Game Design aí. Número 1, escolhas significativas. Você escolhe a Tartaruga Ninja e, dentre as variáveis que tem de alcance, velocidade e força, que variam de personagem para personagem, você escolhe aquele que se adequa mais à sua estratégia, à sua habilidade, o que dá uma escolha que faz sentido e tem significado para o jogador, ou seja, a escolha vai trazer resultados diferentes para ele no game. Atender o novo público e o nostálgico. O fato é que no jogo das Tartarugas Ninja você tem a opção de jogar modo arcade, né, pegando aquela experiência clássica dos jogos fliperama e pegando o público mais nostálgico, e também consegue fazer configurações da partida para deixá-lo mais difícil, tornar um desafio melhor, o que faz com que o jogador tenha o poder de escolha, onde ele pode ter uma experiência mais difícil, nostálgica, e também aquele cara que tem um jogo mais casual, ele também vai ter essa opção. Isso diversifica público, atende vários perfis de público também, né, e permite a personalização, né, o controle do jogador sobre o que ele quer, né, de participar no seu jogo. E isso vai contribuir para que o jogo consiga atingir vários públicos e atender às várias demandas, seja no modo arcade ou no modo história, seja o nostálgico ou o cara que está iniciando agora jogando o jogo, você vai ter acesso ao game da melhor forma possível. O jogo ele propicia instruções de início para que ensinar os golpes básicos de uma maneira bem visual, para que você possa observar cada comando acontecendo e o que você precisa fazer. Mas também, ao longo da fase, ele te ensina esses comandos também para que você possa utilizá-lo. Inclusive tem recompensas que te incentivam também a bater essas metas para você aprender esses comandos novos, né? Porque se ficar só nas instruções do modo tutorial dessa forma, poderia ficar um pouco chato, nem todos vão ter. Mas o jogo ele tem, assim, pro básico, ele atende bem, ele tá bem intuitivo para te aprender um comando básico e sair jogando, batendo, pulando, dando movimentos mais simples, né? Movimentos mais avançados, daí realmente exige mais um pouquinho do jogador de querer fazer combos diferentes, apertar pulo em tal momento, correr e usar outras combinações, e daí com isso ele consegue agregar mais a experiência, né? Mas o fato é que o jogo ele te ensina na primeira fase e depois te deixa isso de uma maneira bem intuitiva e tranquila de entender. Para aumentar o relacionamento entre os jogadores, que relacionamento faz parte de um dos elementos de engajamento, o jogo também permite que você possa jogar offline, jogar online, jogar com pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece também. Dá para formar ali sessões para te convidar pessoas para entrarem públicas, né, para você convidar a gente para jogar contigo Tartarugas Ninja. E aí você pode jogar com uma galera bem legal, até 6 jogadores. E isso propicia mais o social e mais uma opção aí para deixar o jogador envolvido, engajado e querer jogar mais vezes o jogo também, né? Isso aumenta o critério de replay também, com certeza, né? Jogar com galera sempre é uma experiência única, porque nem sempre são os mesmos jogadores. O jogo também traz, para aumento de critério de replay, poder jogar o jogo mais vezes, a questão das missões secundárias. Vai ter vários desafios ali, vai ter também pedidos especiais de personagens do jogo também, para que você cumpra algumas missões que eles solicitam, né? E você com isso também aumenta querer jogar, né? Fora a questão da evolução dos personagens no modo história, que você tem nível, experiência, né? Que você vai atingir os finais de cada personagem, que são diferentes também, que além da escolha significativa faz o cara querer jogar novamente, né? Então tudo isso, gente, contribui para que o jogador passe mais tempo jogando em modos diferentes de dificuldade e aumenta o replay também, né? Não é obrigatório ter em jogo, mas ajuda. Status de conquistas de fase, né? Todas as fases elas te indicam qual é a conquista, e é muito interessante também, porque se tu bate a meta da conquista, ele já te notifica automaticamente, porque te diz assim, pô, tô no caminho certo, consegui, só basta passar de fase agora e garantir isso. Mas também, se tu falha, ele também vai enviar uma notificação pra ti dizendo que tu falhou. Por que isso é interessante? Porque, pá, já falhei, né? Eu queria só fazer isso nessa fase. Então, quer dizer, eu posso reiniciar a fase e tentar de novo. Então já é uma forma de alertar rapidamente o jogador, para ele não perder tempo e chegar lá depois e descobrir que não bateu a meta, né? Porque às vezes a gente esquece mesmo, né? E fora que também, apertando o S, que você pode consultar a qualquer momento, né? Para saber que conquista que você tá faltando fazer e tal. Então tudo isso ajuda, dentro do sistema de jogo,
ao jogador atingir os seus objetivos e para ajudar na nossa memória, que é curto prazo, que não é muito grande, né? Feedbacks visuais e sonoros dos inimigos, né? Fato é que quando você tá batalhando com os inimigos, você consegue perceber quando dá um dano nele, tanto sonoramente, visualmente. Eles ficam com uma cor mais escurecida quando já estão derrotados, o que é interessante. Tá? Isso ajuda muito no feedback que você tá dando pros inimigos, tá? Tem também as notificações quando tá vindo o inimigo de longe, então você percebe que, tá vindo o inimigo de lá, ele te sinaliza como se fosse um sinal, né? Ou então alguma coisa se movimenta, como o carro se mexendo, então quer dizer, sempre vai ter um feedback visual e sonoro para te indicar o que tá acontecendo ali na fase, e isso ajuda o jogador a ter as medidas de reação que ele vai ter perante a ação, né? Isso, então, é fundamental, gente, esse tipo de feedback, saber que tipo de golpe que ele vai dar, né? Tudo isso ajuda o jogador a tomar a medida melhor que ele vai fazer para dar um golpe mais assertivo e poder até se esquivar, inclusive, né? Dos golpes também de investidas do inimigo. E sempre tendo esse tipo de feedback. O feedback ele é fundamental, né? Para saber se a atuação teve um resultado esperado ou não. Golpes entre aliados e recompensas. Quando você joga com um aliado, gente, tem alguns golpes que você recebe 2 pontos de vida se tu bater palminha ali, fazer uma parceria. Se ele morre, você vai lá e dá uma pizza para ele e cura ele. Então isso é muito interessante e faz ter uma parceria, reforça o engajamento, né? Ambiente interativo nas fases. Você vai perceber que durante as fases do jogo sempre vai ter alguns elementos que vão ficar em destaque, inclusive com um contorno até diferente do fundo, o que já faz para deixar em evidência para o jogador que aquilo pode ser interagido. E lá você pode às vezes pegar itens, interagir de alguma forma, ou às vezes jogar itens nos inimigos também, né? As fases vão ter vários elementos como esses, de balde, lixo, de bueiro de esgoto que fica aberto que pode cair, ou placas que você dá um golpe e joga contra os inimigos, né? Mesas que você pode quebrar, vasos que você pode também estar quebrando, ou jogando os inimigos em cima de roupas, né? O carrinho de compras que tu joga contra o inimigo também. Tudo isso são fatores que tornam a experiência do ambiente muito mais rica dentro do jogo e que abre mais campo de possibilidades para o jogador dar os golpes e que também torna a fase única também, né? Porque daí o jogador tem que lidar com esses elementos também, ele aprende coisas novas e se mantém interessado, né? Porque o beat'em up você tem que diversificar, né? De várias formas para que mantenha o jogador interessado no jogo, porque se sempre fosse as mesmas coisas, com certeza ele já teria dominado essas habilidades, lidar, e talvez ele acabaria caindo no tédio, né? Basicamente. Possibilidades de combinações e combos dos mais diversos. Fato é que Tartarugas Ninja tem mais de 20 movimentos diferentes que você pode fazer com as tartarugas, e aqueles ainda que você pode pegar um item para fazer na fase, né? Então, quer dizer, você tem muitas combinações possíveis e isso revela um critério de emergência, né? Ou seja, de uma mecânica consegue emergir vários outros tipos de mecânicas junto do jogo. Então, quer dizer, de um pulo, eu posso dar um pulo duplo, de um pulo com um ataque, eu posso dar uma voadeira, e ainda, dependendo do pulo duplo, eu posso dar outro tipo de voadeira. E se eu tô correndo e aperto o pulo, eu dou uma rasteira. Então, e se eu tô agarrando o inimigo e aperto o ataque e jogo pra cima, eu jogo um inimigo de um lado para o outro, mas se for para baixo, eu jogo ele contra a tela. Então quer dizer, olha quantas possibilidades você tem de golpes para brincar e diversificar as batalhas no jogo e trazer um golpe que é mais efetivo, menos efetivo, porque também balanceia isso, a questão de você ter um golpe que é mais difícil de dar, que tira um pouco mais de dano, e golpes mais fáceis que vão tirar um dano relativo, então isso também é balanceado, o que faz o jogador valorizar o jogador como uma recompensa, né? Você teve um desafio maior de fazer um combo desse, mas a tua recompensa vai ser causar mais dano, né? Então quer dizer, ele vai entender isso e vai se esforçar cada vez mais para ter um desempenho melhor dentro do jogo, né? Porque daí ele vai obter um resultado melhor, né? Dado o seu esforço que ele teve, que é o que a gente chama de triangularidade, né? Que o Jesse Shell fala, né? Que é a questão de recompensas menores para esforços menores, recompensas maiores para esforços maiores, né? É bem nesse ponto que a gente vai quando se trabalha na questão de punição e recompensa em jogo. Diversidade de cenários, modos de jogo, inimigos e chefões. Gente, jogos como beat'em up, você tem que ter uma diversidade de inimigos, trazendo sempre uma novidade de comportamento entre eles, né? Principalmente, não é só visual, é comportamento mesmo, o comportamento deles tem que ser diferente, tá? As fases também tem que ter uma parada diferente. Uma fase vai ser mais deslizar num ambiente de chão, por exemplo. Outras fases vão ter um ambiente mais urbano, um ambiente de metrô, onde vai passar um trem que vai dar golpe nos inimigos também. Outras fases você vai estar no ar, deslizando por um skate voador e dando golpes aéreos nos inimigos que vêm te enfrentar. Isso também se retrata nos boss, nos chefões também. Cada um vai ter um jeito diferente também, uma estratégia, um visual diferente, que tem relação com a temática da fase, né? Isso é muito interessante, porque isso enriquece o jogo, né? Diversifica, não torna ele enjoativo
e você tem ainda todo um desafio maior pro jogador e de vontade de ele querer ver o que vai ter nessa fase, como é que vai ser essa fase, né? Então isso é muito interessante. Fora que os boss, né, sempre tem uma característica diferente para você, de comportamento também, para você entender o padrão e vencê-lo, né? Ver como é que tu vai vencer esse chefão. O padrão é importante porque é assim que o jogador vai entender qual a estratégia que ele vai ter que adotar para que ele consiga vencê-lo, né? Identificar padrões é algo que você tem que montar na máquina de estados do teu chefão, para que ele consiga entender, assim que eu consigo me desviar de um golpe, assim que eu tenho que aproveitar a brecha que ele deu para dar um golpe, porque senão fica impossível de vencer, e desafios possíveis é o básico que qualquer jogador quer de um jogo, e o game designer vai ter que pensar nisso, com certeza, né? Se você não sabe o que faz o game designer, baixa o e-book gratuito Segredos para as Games Viciantes, que você já aprende de game design de verdade e tem acesso a outros princípios de game design, como vários que eu trago aqui para vocês ao longo dessa análise aí do jogo, de aprendizados que eu tive de game design jogando Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja se utiliza de modos clássicos de contar histórias como cinemáticas, mas elas são muito curtas no início e no final, basicamente, que tem texto, alguma contação assim nesse sentido. Mas é legal porque linka muito bem com os ambientes, depois que seguem na sequência, né? Então, eles viram notícia no jornal no início, logo eles vão pra onde a April Neil, do canal 6, trabalha, pra ver o que tá rolando lá, né? Nesse processo todo de exploração, eles chegam lá, enfrentam um chefão, que é o Bebop na primeira fase, falando especificamente. E dentro desse chefão ele vê o ambiente lá, o colega dela preso, eles estão buscando as peças do Krang para montar, né? E quando você vence o chefão, basicamente roda um pouco mais da cinemática mostrando o Rocksteady capturando aquele pedaço do Krang, né? Do mecha do Krang, e basicamente outra cinemática menor só com imagem, mostrando a história. E esse pedaço de imagem depois é linkado com o próximo cenário do jogo, né? Que é o episódio 2, no caso aqui, como eu tô trazendo para vocês como exemplo. Ou seja, tudo vai casando, né? Dentro da gameplay, com o modo da cinemática, que vai contando de forma ambiental o jogo, ou seja, a narrativa, o ambiente vai ajudando a contar essa história. Então, ou seja, não precisa ser tudo cinemática, tudo história estática, né? Afinal de contas é um jogo, eu quero jogá-lo, eu quero interagir. Então a narrativa ambiental vem muito de encontro em vários momentos da Tartaruga Ninja, linkando com esses pontos que às vezes é só uma imagem, ou às vezes é uma cinemática de texto. Isso é muito interessante, fica muito enriquecedor, porque Beat'em Up quero dar é porrada, né? Esse é o foco. Sistema punitivo amenizado para golpes especiais ou para especiais. Fato é, gente, que Tartarugas Ninja tem os golpes especiais, né? Que você carrega uma barra lá em cima na HUD, que vai carregando essa barra conforme você vai dando golpes nos inimigos. Ou seja, tem uma recompensa para te conseguir um especial. Você tem que ir dando dano, né? Quanto mais combo e dano você vai dando, essa barra vai carregar, né? A barra azul que vocês estão vendo na tela, e ela vai carregando e equipando. Você consegue até 3 carregamentos, conforme o teu desempenho. E com ele você consegue daí usar o especial para dar um golpe mais efetivo, mais forte e mais poderoso, tá? Por que ele é menos punitivo? Porque ele primeiro valoriza o teu esforço no jogo. Segundo, que antigamente eles faziam esse sistema de que forma? Descontando da tua energia. Então, quer dizer, ele descontava a sua energia e te dava esse benefício. Só que acabava sendo muito punitivo pro jogador isso. E no sistema atual não. Ele te dá o benefício de você carregar a barra, dado o teu esforço de tantas batalhas que você bateu ali, para depois você poder lançar. O que eu acho mais justo, mais interessante, né? De você valorizar, não ser tão forte na punição, porque perder uma energia, né, gente, pra dar um golpe, isso é muito, muito, muito punitivo. Apesar que na experiência de arcade de Tartarugas Ninja, você pode jogar nesse modo das antigas, né, pra ter essa experiência da nostalgia mesmo que ele te oferece. E no nosso último aprendizado, se você já curtiu esse vídeo, dá aquele joinha, compartilha aqui, sempre é muito legal. A gente tem também a questão que chefões causam dano um no outro, o que é muito interessante de se observar no jogo das Tartarugas Ninja. Bebop bate em Rocksteady nos golpes, ou então quando você enfrenta Taurus e Furão, né, o Taurus lança um ataque, o Furão leva o ataque do Taurus, né, ou então quando eles dão uma corrida um contra o outro, basicamente ele acerta dá um dano no chefão também. Né? Isso é legal, porque às vezes tu pode fazer eles se jogarem um contra o outro, né? Pra que eles levem dano de graça ali e tu já tem algum benefício dentro do teu game. Isso nos chefões de dupla acontece muito, assim. E é bem interessante você ver essa possibilidade dentro do jogo, né? Traz um pouco mais de realismo, só que também o jogo dá uma balanceada, pra não botar esse momentos que você tá com muito inimigo na tela. Porque senão, imagina, se todos os inimigos pudessem se bater, né? Tem jogo aqui que a gente joga na Tartaruga Ninja, às vezes tá com 6 jogadores na tela. Aí aumenta a quantidade de inimigos, dada a proporção de jogadores que tá. Aí o que eles fazem? Não criam isso pros inimigos mais básicos, porque senão se torna
vai favorecer demais o jogador, né, basicamente. Daí qual que é o desafio que ele vai ter? Né? Então ele se equilibra de uma forma, deixar isso em alguns momentos principais, e o boss é interessante porque o boss é o grande chefão, então se você puder aumentar a estratégia de vencê-lo, fica mais legal e fica mais interessante. Esses são 14 aprendizados que eu tive aí com o jogo das Tartarugas Ninja, né? Tem muitos outros aprendizados também que a gente pode trazer, e eu convido você a deixar nos comentários o que você achou do jogo, se você conhecia, se você já jogou, e que outros aprendizados você obteve jogando também o jogo das Tartarugas Ninja, que vai ser muito legal e muito bacana pra gente trocar uma ideia e ter outras percepções, inclusive de conhecimentos de game design. Sempre é legal a gente ter um pouco aí, trocar ideia sobre esse aprendizado, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu esse tipo de conteúdo, já dá joinha, se inscreve no canal, desliga o sininho para compartilhar e vamos nessa, aprender mais game design, tá bom, galera? Tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!